de forma mais espiritual. A importância dos ancestrais é indiscutível para todo o movimento negro que houve em Pernambuco, né? E como o colega João de Mata colocou, eles servem como uma ponte, um elo entre o passado e o presente. Mas como esses antepassados chegam até o presente, né? Eles chegam principalmente através de histórias contadas. Os primeiros grupos de movimento negro em Pernambuco, eles vão surgir na década de 70, certo? Mas eles não surgiram já como grupos legítimos, eram apenas pessoas interessadas em discutirem as condições que eram impostas aos negros no momento. Vai crescendo aos poucos esse grupo, vai ganhar uma notoriedade a ponto de que eles começam a fazer reuniões no próprio campus da UFPE. Em 1979, eles vão oficializar um grupo de movimento negro. Entre 1982 e 1983, eles vão se unir ao MNU, que é o Movimento Negro Unificado, ou seja, o órgão nacional. Nessa transição, nessa legitimação que eles vão utilizar dos ancestrais para o presente, para lutar por suas reivindicações, na busca de seus objetivos, nós vamos encontrar alguns integrantes importantes. Nós vamos ter entre eles Inaldete Pinheiro, né? Em algumas entrevistas, ela fala sobre a obra de Solano, que vai ser mais especificada por Joclésio, e a importância dos terreiros. Por quê? Vou deixar claro aqui. Eles iam para as reuniões dos grupos negros, onde eles discutiam quais eram as reivindicações, discutiam sobre sua cultura. Depois disso, eles iam até os terreiros. Nos terreiros, lá eles contavam histórias, eles contavam sobre a luta dos seus ancestrais, dos escravos, eles falavam sobre os reis e rainhas do Maracatu. Eu coloquei um trecho aqui, de Inaldete Pinheiro, que ela falou: cada reunião era ressuscitar um poema de Solano Trindade. Era muito bonito isso. A gente foi se conhecendo, foi se apropriando de nossas figuras, falando de pessoas que construíram antes da gente a história. Ou seja, esses grupos eles serviam como uma reafirmação. Eles faziam muitas vezes o papel que a escola deveria fazer, mas como houve uma negação do ensino da afrodescendência anteriormente nessa escola, no sistema de educação do Brasil, esses afrodescendentes acabavam tendo esse reencontro com o seu passado nos grupos. Você passa aí. Os mais velhos têm um papel fundamental de mediar a relação dos vivos com os ancestrais. Quando a gente chegava lá, eles se sentiam valorizados. Isso era muito importante para eles, se sentir prestigiados, ser ouvidos. Ele contava histórias de tias e tias, eram negros velhos, talvez ainda africanos ou descendentes bem próximos, mas eram histórias sentidas de uma sabedoria de pouca gente. Esse é um relato de Inaldete sobre as visitas que ela fazia a Luiz França, que foi citado por o João de Mato, também vai ser citado pelo Joclésio, né? Luiz de França, ele foi um importante expoente da cultura afro, ele contava histórias, ele foi um maracatuzeiro de relevância. Também se destacam a divulgação de histórias dos primeiros maracatuzeiros, uma vez que o maracatu é alcançado a sinônimo de resistência histórica negra em Pernambuco. Outra, Dona Santa, a famosa rainha do maracatu, foi perseguida no início do século XX, ela foi presa e perseguida principalmente no governo de Agamenon Magalhães, período getulista, que foi altamente reprimido os terreiros, também os maracatus. Depois, com a ascensão cultural que houve no Maracatu, a sua aceitação, ela volta ao cenário, agora como uma rainha. Ela vai ser transformada em um ícone, da cultura negra pernambucana. Ela praticava várias vertentes das religiões afro, e ela foi respeitada até o momento de sua morte. Ela morre com mais de 90 anos,
E hoje em dia, ainda quando se discute uma inovação, um instrumento novo vai entrar dentro da percussão do maracatu ou não, ainda os mais conservadores ainda dizem, não, no tempo de Dona Santa isso não aconteceria, essa inovação não aconteceria, porque a importância dessas imagens, da presença dessas pessoas para a conservação da tradição, ou seja, elas tinham um respeito muito grande por parte dos grupos que integravam. Mas assim, então recebeu essa represália só por ser praticante do maracatu, ou ela também... Eu acho que eu não deixei claro por conta do tempo aqui, mas é porque o marido dela era um rei do maracatu, ela rainha, aí ela começou a praticar, né? Ela praticava vários tipos de religiões do Afro. Inclusive ela mexia com a Umbanda, algumas práticas de Umbanda também. Então isso, quando houve a repressão, ela foi acusada de charlatanismo, foi acusada, teve vários tipos de perseguições, onde ela foi presa. Então, ela depois, onde volta, acaba um pouco a repressão, ela volta a ter espaço, volta como rainha e permanece assim até a sua morte. Certo. A religião e os ancestrais divinizados. A perseguição no século XX, como eu falei, aí a partir dessa perseguição vai iniciar uma preocupação de alguns intelectuais pelo entendimento das religiões da cultura afro-brasileira. E Ulisses Pernambucano de Melo, ele começa como intelectual, ele une um grupo de estudiosos e passa a fazer as distinções entre o que é charlatanismo e o que é, de fato, religião baseada na afrodescendência. Pensar a religião, ela se torna um ponto central dos militantes. Muitas vezes, houve o questionamento, você defende o movimento negro afrodescendente, então você tem que praticar a religião ou não. Então essa discussão, ela foi central também nos diferentes movimentos, foi crescendo dentro dos grupos em Pernambuco. Houve dois grupos até, os culturalistas e os políticos, onde os que defendiam a cultura simplesmente que eles queriam o direito da prática, eles permaneciam, queriam perpetuar a sua cultura na prática. Os politizados, eles queriam que aquilo fosse aceito socialmente, né, fosse inserido dentro da sociedade de uma maneira com outros olhos. É a discussão entre prática e defesa, qual é o papel do militante. Bem, o Lidivaldo Júnior, ele participava dessa corrente politizada do movimento negro, e ele criou, na década de 60, para homenagear negros e negras escravizados, a Noite dos Tambores Silenciosos. Ela acontece no Recife, certo? E ela reúne todos os maracatuzeiros, todos os maracatus, as nações de maracatu, para homenagearem esses negros e negras escravizados. Eu trouxe um vídeo pequeno, não vou passar aqui, porque não temos mais tempo, certo? Mas o que seria essa Noite dos Tambores Silenciosos? Todas as nações vão lá com seus batuques, quando dá meia-noite, o apito, o clarim do mais velho, aquele mais respeitado, soa, todos ficam em silêncio. Até que o clarim toca novamente na Igreja dos Negros, lá no Recife, se eu não me engano, próximo do Pátio São José. É o pátio do terço, não? Exatamente, do terço, exatamente. Mas eu acredito que ali, ali próximo da Praça São José, mas perto, se eu não me engano. E Pátio daí, até que volte a soar o clarim, onde eles começam com suas entoadas, suas práticas. Houve uma transformação na década de 80, onde muito teatro inserido, ou seja, muitos negros começaram a questionar esse movimento, porque começou a se aparecer mais com um grupo de brancos que interpretavam negros, então foi muito questionado. Houve uma transformação, até que hoje é um dia que celebra os ancestrais e domina toda a performance dos maracatus e cerimônias religiosas